Tudo bem, eu sou Gabriel Espanha do História Sempre Claquete e hoje eu quero falar com vocês sobre a Revolução Inglesa. Eu quero organizar um pouco as minhas ideias sobre a Revolução Inglesa e por isso eu estou gravando essa aula aqui para vocês. Eu não sei tudo sobre a Revolução Inglesa, eu estou tendo contato com esse assunto pela primeira vez, mas, eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma com o conhecimento. Para a gente começar, eu vou falar sim sobre a Revolução Inglesa. Mas estudando a respeito sobre a Revolução Inglesa, eu consegui fazer reflexões. Eu partindo desse assunto, eu consegui desenvolver reflexões a respeito de religião, de governo e como que um rei como que um reino e como que um tipo de governo, um reino nunca vai ser permanente. As revoluções sempre vão acontecer movida, né, por interesses que não necessariamente correspondem aos interesses do rei. Então eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre a Revolução Inglesa, mas eu também quero falar sobre sobre essas reflexões que são minhas, né? Sobre o que eu penso a respeito de algumas questões que envolvem a Inglaterra e a Revolução Inglesa. Primeiramente, a gente tem que entender que tudo para contextualizar, a gente tem que partir de uma figura muito importante que é a Rainha Elizabeth. A Rainha Isabel ou Elizabeth, ela falece, ela morre. E aí você vai ter, e ela teve, inclusive, e uma questão importante, que é muito importante, que é muito interessante a gente pontuar, é que ela teve um papel importantíssimo na formação de um nacionalismo identificado com a religião protestante. É interessante a gente evidenciar essa informação, porque a gente sempre pensa, pelo menos a gente sempre fala, né, que religião e política não devem se misturar, né? Mas mesmo que a gente pense dessa forma, não é o que a gente vê na realidade. Você muitas vezes vai ter governantes ou figuras políticas que vão ser guiadas por princípios religiosos. E esses princípios religiosos vão guiar as decisões dele. E não é e nesse cenário dá pra gente tirar bastante e com esse trecho dá pra pensar dessa forma, porque a princesa Isabel, a rainha Isabel, ela foi responsável pela formação, ela tem um papel importantíssimo na formação de um nacionalismo que era identificado com a religião protestante. Ou seja, havia ali, pelo menos foi o que eu consegui compreender, que havia uma relação muito grande entre a Inglaterra e essa religião. Inclusive, vai ter outros trechos que vão evidenciar ainda mais essa ideia. Por quê? Porque havia essa relação, além dessa relação entre nacionalismo e religião protestante, você vai ter presbiterianos e protestantes na própria Revolução Inglesa. Inclusive, eu vou mostrar esse trecho mais adiante. Outra figura que é muito importante a gente falar é o Carlos I, quando entra o James Stewart, o que acontece? Ele é um príncipe estrangeiro, ele é rei da Escócia, na verdade, né? Quando a rainha Isabel morre, ela deixa a coroa pro seu primo James Stewart, que é rei da Escócia. Então, o James Stewart também ele vai passar a ser rei da Inglaterra também. Só que ele era um príncipe estrangeiro, né? Ele não tinha muita sustentação política e social em seu novo reino. Então, ele vai seguir uma política desastrosa. Ele faz a paz com a Espanha, chegando a ter um embaixador espanhol como amigo e conselheiro, o que ofende os brios nacionalistas protestantes. Começa a excluir os calvinistas da igreja anglicana, que irá tomando feição cada vez mais próxima da igreja romana, especialmente com seu filho sucessor Carlos I. Ou seja, a gente falou do James Stewart,
a da gente falar sobre o Carlos I. Outra coisa interessante que a gente precisa pontuar é que, assim, a Inglaterra, nesse cenário que a gente está estudando, dentro desse assunto que a gente está estudando, ela é uma monarquia parlamentarista. Ou seja, tudo passa pelo parlamento. O rei, e é interessante a gente trazer, refletir sobre essas questões. A gente vai ler esse trecho aqui e depois eu quero discutir a respeito sobre essa questão entre parlamento e rei. Então vamos lá. Então, cada vez mais próxima da Igreja Romana, especialmente com seu filho e sucessor Carlos I. Deslumbrado com a riqueza de seu novo reino, a Escócia era paupérrima e se tornara como que uma colônia inglesa, necessitando conquistar apoios em meio à nobreza, adota uma política de gasto suntuária, extremamente impopular, especialmente porque a essa altura está nítida a crise das finanças reais. Em suma, o rei precisa de recursos. Só o parlamento, do qual os comuns vão se destatando às expensas dos lordes, pode autorizá-lo a cobrar impostos. Ou seja, se o rei quiser cobrar imposto, precisa passar pelo parlamento. Só o parlamento pode autorizar. E só o fará se confiar em sua política. Eu até vou virar a câmera para discutir essas questões. Essa questão entre parlamento e rei. O que a gente pode tirar dessa informação? Por mais que o rei... o que a gente pode tirar desse trecho? A gente leu uma parte desse trecho que eu retirado do texto base que a gente está discutindo. E o que a gente pode refletir sobre ele? Por mais que o rei, no caso o Carlos I, quisesse recursos, e ele, inclusive o texto fala, né, que ele acabou adotando uma política completamente impopular, porque ele gastou demais, porque ele queria apoio da nobreza. Só que ele precisava de recurso. E o que ele pode fazer? Vão cobrar imposto. Mas aí você vai ter uma relação, só que aí você entra o parlamento. Então qualquer decisão que o rei quisesse tomar, ele precisaria passar pelo próprio parlamento. E aí, inclusive eu vou falar sobre os interesses do rei durante a aula. Vocês acham que o fato de um rei ter uma relação dentro de uma monarquia parlamentarista, o rei ter que ter autorização de um parlamento para tomar uma decisão, no caso, levando em consideração esse trecho, você não acha que isso poderia mexer com seus interesses? Porque é o seguinte, um rei ele sempre vai vai querer se colocar na posição de líder. Isso é fato. Isso é algo que até um presidente da república tem. Ele sempre vai querer se colocar na posição de líder. E qualquer coisa que pudesse ofuscar a sua imagem, ele vai tentar de qualquer forma driblar. Ele vai tentar de alguma forma ele vai se colocar no pedestal. É claro que você nunca vai ter uma humildade orgânica naquela figura política. Ele sempre vai querer ele vai se mover pelos seus próprios pela sua própria consciência. A gente até dentro desse o que vocês acham disso? Vocês acham que dentro dessa relação de parlamento com o rei, você acha que o rei ele não sente que está sendo ofuscado? Dele ter que pedir, ou ele ter que ter autorização de algo, no caso do parlamento, para poder tomar uma decisão, para poder tomar uma decisão política. Qual a opinião de vocês? Como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, né? Tudo deve passar pelo parlamento, né? Então, mesmo que o rei quisesse tomar uma decisão política, ele precisava de autorização do parlamento. E com os Stuarts, vai se tornar rotineiro o confronto entre rei e parlamento, ou seja, o rei ele vai bridar
com o parlamento e isso vai resultar em guerra. O que é um fator importante para a gente entender o que vai ser a Revolução Inglesa. E uma coisa interessante é que de 1629 a 1640 o rei ele governa sem parlamento. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Por que o rei vai ter? Por que o rei precisa de um parlamento para tomar as suas decisões? Ele é o rei. Mesmo que haja ali um parlamento que também toma decisões, pensando no cenário hipotético, se a gente está falando de um ser humano que está numa posição de líder, no caso um rei, por exemplo, você tem um determinado país e você tem um rei que é ambicioso e que não vai deixar nada passar pelo caminho dele. Vocês acham que ele precisa de autorização para tomar uma decisão importante? Claro que não. Você acha que ele precisa disso? É por isso que, ao pensar em Revolução Inglesa, ao partir desse assunto, eu fico pensando nessas questões, sabe? Por mais que você tenha instituições, né? Vocês acham que um presidente, um líder, ele não vai querer ser autônomo? Ele não vai querer ter certa liberdade para poder tomar as decisões dele? É algo a se pensar. Aí tem uma foto da Rainha Elizabeth, eu coloquei para vocês também aqui. E aí, né, eu peguei um pouco da própria visão do autor a respeito da Revolução Inglesa. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês. O que foi essa revolução? Durante muitos séculos, as revoltas populares constituíram uma característica essencial da tradição inglesa, que as décadas centrais do século XVII. As décadas centrais do século XVII presenciaram a maior revolução que já ocorreu na Grã-Bretanha. O presente livro não tentará contar, uma vez mais, a história de como o exército do longo parlamento derrotou Carlos I e seus partidários, executou o rei e estabeleceu uma república de curta duração. Embora o parlamento contasse considerável apoio popular nos anos 1640, ou seja, esse 1640 é um ano importante para a gente, ao longo termo, as consequências da revolução foram todas beneficiar a pequena nobreza. A Revolução Inglesa, período que Hill, que é o autor desse livro, mais estudou, é um dos principais eventos da história na Inglaterra. Ou seja, a Revolução Inglesa ela é um evento muito importante para a história da Inglaterra e é um assunto que o autor desse livro que eu estou falando aqui estudou. Ou melhor, podemos dizer que ela, com a reforma henriquina, ou seja, Henrique VI, né, a reforma anglicana e a Revolução Industrial, constituem um dos pontos estratégicos nodais da história inglesa. E aí eu queria fazer uma reflexão aqui para vocês, uma pergunta. É possível, a partir da Revolução Inglesa, falar de religião? Por quê? Se a gente... aqui um mapa da Inglaterra, ou seja, voltando aqui. Falando sobre... partindo dessa pergunta, é possível falar de Revolução Inglesa e falar de religião? Por quê? Eu peguei alguns aspectos interessantes que podem ajudar a gente. Primeiramente, eu tinha falado para vocês no início da aula que havia um nacionalismo identificado à religião protestante na Inglaterra. Ou seja, um nacionalismo que era identificado à religião protestante. Por quê? A Rainha Isabel ou Elizabeth, ela teve um papel importante na formação de nacionalismo identificado com a religião protestante, como eu falei. E mais tarde, ainda falando sobre a Revolução Inglesa, você vai ter participação de presbiterianos e também de protestantes na Revolução Inglesa. Eu vou ler, inclusive, esse trecho aqui para vocês. Eu selecionei esse trecho aqui para vocês e aí eu quero trazer algumas reflexões a respeito dele. Vamos lá. Cede-se à Guerra Civil. Em 1642, Carlos não quer mais ceder. Passa ao ataque.
Retira-se para Oxford, tua maior parte dos lords e a menor dos comuns. O parlamento continua em Westminster e tomando a guerra contra o rei. Em nome do rei, porém, e da coroa. Em nome das antigas instituições que, com razão, o parlamento acredita violadas por Carlos, mas que agora também ele viola. Como é de prática, os exércitos parlamentares têm oficiais da própria nobreza e um deles, o Conde de Manchester, comanda-os. Ante uma sucessão de derrotas, Farfaz e Oliver Cromwell são encarregados de remodelar o exército. É o New Model Army, ou exército de novo tipo. De cujos comandos são excluídos todos os lords e a maior parte dos deputados e tem por principal critério o valor e mérito pessoais dos soldados. Enquanto os presbiterianos, a direita puritana, vão tomando poder no parlamento, o exército mais radicalizado com chefes independentes, isto é, de direitos protestantes que não admitem a severa tutela dos presbíteros, dos presbitérios e soldados ainda mais à esquerda, vai conquistando o país para o parlamento. Uma coisa que eu achei interessante estudando Revolução Inglesa é essa própria relação essa relação da Inglaterra com a religião, principalmente com algumas denominações protestantes, né? Então, os presbiterianos, os protestantes. Então, estudando a Revolução Inglesa, eu percebi que por mais que a gente tente separar religião de acontecimentos históricos, no caso da Revolução Inglesa, não tem como. A religião sempre vai estar presente em alguns períodos e também em setores da sociedade, querendo ou não. Sempre que você olhar para um governo sempre vai seguir sempre vai ter um tipo de governo, sempre vai ter uma forma de pensar, uma forma de agir. E vocês acham que que os princípios religiosos podem guiar também uma revolução? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Essa aula foi mais uma reflexão sobre Revolução Inglesa. Eu acho que é um assunto que deu para ir além de uma explicação cronológica. Não é algo que eu queria trazer nessa aula. Eu queria trazer mais um bate-papo sobre essas questões, né, religião, a revolução. Eu queria trazer discussões importantes e eu acho que eu consegui fazer isso de forma eficiente. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E se você tem uma sugestão de aula que eu possa trazer, comenta aqui que eu prometo responder. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui.